Olá, Itajaí recebeu do MEC o selo de município livre do analfabetismo. Só 207 cidades brasileiras conseguiram aí esse índice, que é acima de 96% de pessoas alfabetizadas na cidade. Confira na matéria produzida para o Canal Futura como o município vem fazendo para que as pessoas se alfabetizem na cidade, inclusive pessoas da terceira idade. Veja aí. Sala de aula, só a cartilha escolar não basta. Para ensinar as crianças, a alfabetizadora usa métodos como a contação de histórias, a leitura de livros e o exercício no quadro. São os primeiros passos para se tornar um leitor. É um trabalho bastante complexo, ele já começa na educação infantil. Então, todas as crianças a partir dos 4 anos de idade já precisam estar na educação infantil, onde é feito todo um trabalho lúdico, um trabalho envolvente, que faça a criança sentir a vontade de se alfabetizar. Então, quando ela entra no primeiro ano, que ela já passou da pré-escola, ela já entra com uma noção de conhecimento das letrinhas, da inicial do nome dela, e a gente vai fazendo todo um trabalho lúdico envolvendo a alfabetização e o letramento. Espera-se que no terceiro ano ela já saia letrada. Ou seja, lendo o textinho, já entendendo o que quer dizer a leitura que ela fez. O espaço tem que favorecer, é um espaço totalmente alfabetizador. Textos de memória, lista de palavras, estudo de alfabetização matemática também, com gráficos, tabelas. Então, eles têm que ter o contato natural com a escrita. Nas séries iniciais, na educação de jovens e adultos em empresas, associações ou centros de convivência de idosos, onde está essa sala de aula, trabalha-se para aumentar o índice de pessoas alfabetizadas. E a idade não é empecilho. Nunca é tarde, eu vou voltar para a aula. Voltei, já estou 2 anos. E no começo, ela pode dizer, eu ganhei muitos erros, muitas coisas, mas agora já estou ganhando ótimo, parabéns. Estou feliz da vida. Está ganhando estrelinhas? Estou. Eu sempre gostei de estudar. Mas o meu marido não deixava, nunca deixou eu estudar. Depois viu veio cedo, também era para mim aproveitar. Aí continuei trabalhando e não voltei para os estudos. Nós temos que sempre trabalhar a autoestima, porque o adolescente, o jovem e o adulto, eles vêm com a autoestima muito baixa, porque ficaram muito tempo sem conseguir ler, muito tempo sendo um cego, né? Vendo e sendo cego, na verdade. Porque até para pedir para ir para um ônibus, pegar um ônibus, para poder ler uma mercadoria no mercado, para eles é muito dificultoso. Então, a gente começa a trabalhar a autoestima e fazer com que eles sintam-se que eles têm condições de aprender. E elas gostam tanto de aprender que depois de 2 anos já foi possível até escrever um livro de crônicas. Não temos mais a energia de outrora, nossa idade já não é a mesma. Já não somos mais aconselhados, mas aconselhamos. Aprendemos o que é amar. De leitora já virou escritora, então? Sim, alguma coisinha a gente vai fazendo, né? Já ganhei até primeiro lugar em crônica. Em Itajaí, uma das 207 cidades brasileiras que ganharam o selo de município livre do analfabetismo, são 97,3% da população que sabem ler e escrever. Nós temos classes nas escolas, temos classes de alfabetização nas empresas, presídios, igrejas, casas de recuperação, onde necessário, para combatermos o analfabetismo. Ok, aqui no estúdio eu converso com a professora Sandra Vanzuita, que é doutoranda em educação aqui da Univale, professora da Univale e coordenadora técnica da Secretaria de Educação. Obrigado pela sua presença, professora. A gente já teve um panorama aí, né, do que o município vem fazendo. Essa primeira fase da alfabetização é uma das partes mais difíceis aí da educação, né, professora? Sim, hoje as crianças vivem no mundo letrado. Então, na verdade, esse estímulo que se tem da sociedade, porque a nossa sociedade é eminentemente letrada, as crianças saem na rua, elas veem placas, os pais compram um livro hoje muito cedo, o meio digital também influencia bastante, as crianças mexem no computador, no controle remoto da TV, então o próprio meio ele estimula demais. E a escola precisa fazer o quê? Organizar todo esse estímulo, que aí é o desafio, porque
Depois que as crianças entendem a lógica da leitura, porque o nosso código é um código alfabético, que ela começa a entender que aquelas letras produzem sons, que elas podem se unir a outras letras e produzir novos sons, parece tudo muito fácil. Mas até chegar a esse ponto é muito complexo, porque você precisa desenvolver no cérebro uma memória auditiva de cada letra dessa, que é o que a gente chama de consciência fonológica, e essa memória vai dar conta depois de juntar as letras, unir em palavras, essas palavras se transformam em frases, que vão se transformar em textos com sentido. Então, até a criança chegar, ela precisa de atividades organizadas, sistematizadas, conhecer todo esse alfabeto, e o professor precisa trazer formas diferenciadas de leitura, de conexão com esse mundo letrado, para que a criança possa aprender. Agora, a gente viu ali na sala da professora Maria Lúcia, né, no colégio lá da Murta, uma sala de aula assim mesmo, toda temática, né, toda para alfabetização mesmo, né? Palavras na parede, também a alfabetização matemática, né? Isso é interessante também, ter esse ambiente, professora. Sim, é o que a gente chama de ambiente alfabetizador. Muitas vezes o que nós temos são equívocos, porque alguns professores imaginam que as crianças vão aprender apenas visualizando aqueles materiais que estão na sala. Então, o ambiente alfabetizador, ele também é parte desse currículo, daquilo que a professora pretende ensinar para as crianças. Então, ela precisa utilizar esse texto que está na parede, ele precisa fazer sentido. Ele pode ser utilizado como memória para as crianças. Ela deve recorrer a esses materiais que estão em lugares estratégicos para poder escrever os seus textos. Vou te dar um exemplo. A professora está produzindo um texto com as crianças, e aí as crianças começam a escrever, ela tem dificuldade em alguma palavra, ela não sabe se começa com S, se começa com P, então ela pode recorrer nesse ambiente, olhar onde ela vai buscar referência para lembrar dessa palavra. A professora tem um fichário na sala onde ela tem palavras, então a criança deve ter a possibilidade de se levantar do seu lugar, ir lá no fichário, procurar para saber como que ela vai escrever aquela palavra. Então, esse ambiente alfabetizador, ele funciona, claro, como esse estímulo visual, mas ele tem que funcionar como um lugar onde a criança vai buscar informação para satisfazer a sua necessidade, senão ele não faz sentido. Ele só faz sentido para a criança aquilo que está na parede ou aquilo que está nas fichas ou os livros à medida que ela pode usar, que esse ambiente não seja só do professor, mas dela também. Agora, o que a gente percebe, assim, que os especialistas falam, é que pais que gostam de ler, a criança automaticamente vai aprender mais rapidamente, né? Mas como fazer com que os pais que não gostem de ler também se interessem para ajudar a criança em casa? Então, a escola é primordial nesse processo. As crianças, para desenvolver o hábito da leitura, não adianta só ter o livro em casa. Tem um sociólogo francês, chama-se Bernard Lahire. Ele escreveu um livro que se chama As Razões do Improvável, o sucesso das crianças em meios, como a gente diz, em alguns lugares que seria possível e impossível as crianças terem um bom desempenho escolar, elas tiveram. E esse pesquisador, ele ia na casa das crianças. E o que ele descobriu? Que muitas crianças, que os pais eram analfabetos, que muitas vezes não tinham muitos livros em casa, se alfabetizavam de forma muito mais rápida do que aquelas em que os pais tinham contato com livros, liam. E o que ele descobriu, que foi muito interessante nesse processo, é a importância que o pai dá à escola, que a família remete à escola. Então, nessas famílias, por mais que os pais fossem analfabetos, as crianças chegavam em casa, contavam o que viam na escola, o pai utilizava aquele conhecimento das crianças para escrever uma carta, para fazer uma listagem de compras de mercado. E na casa onde corria que os pais eram alfabetizados, onde havia muitos livros, nem sempre os pais recorriam às crianças para desenvolver tais atividades. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que acontece isso sempre, mas a gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que pais analfabetos, as crianças terão o mesmo destino, terão mais dificuldade.
Nem sempre, porque a escola com esta criança ela tem outro papel. O professor é que vai estimular, vai mandar o livro para casa, vai pedir que a criança leia para os pais, vai fazer com que a família utilize esse conhecimento que a criança tem em benefício da própria família e da mudança de comportamento naquele lugar. Agora, assim, trazer a família para a escola, para o ambiente escolar também é importante, né? Lá na escola da Itaipava tem um projeto em que a diretora chama as mães para confeccionar esse material lúdico, né? Isso é interessante também até para as mães que não são tão... que são analfabetas funcionais, por exemplo. Isso, fundamental. A escola ela tem que funcionar como um centro irradiador do saber. Isso é que faz o diferencial da escola na comunidade, que é esse exemplo da Escola Básica Judite Duarte de Oliveira, que se localiza na Itaipava. Então, as mães têm participado de forma bem significativa, porque nós temos que pedir para os pais aquilo que é possível eles fazerem. Às vezes nós mandamos tarefas para casa que os pais nem eles conseguem fazer e não é obrigação deles ensinar o conteúdo para as crianças. Agora, o que eu preciso pedir para esses pais são coisas possíveis deles fazerem. Então, a mãe trazer uma máquina de costura, como aconteceu na escola, confeccionar jogos, colar. Muitas mães têm essa habilidade manual do artesanato. Então, utilizar esse saber que as mães têm em benefício das crianças e unir esse saber que ela tem ao saber do professor, que é o saber sistematizado, que é o conhecimento científico, ajuda a mãe também a perceber como que ela vai fazer com as crianças em casa, porque a responsabilidade do ensino é nossa. Nós somos professores. E às vezes nós delegamos isso aos pais achando que todos eles sabem as mesmas coisas que nós sabemos, que todos eles são alfabetizados. Muitas vezes os pais deixaram a escola há muito tempo. E aí retomar aquele conteúdo é difícil. Então eu preciso saber, a participação da família tem que ficar bem claro. Eu quero que a família participe, mas de que forma? De que jeito ela pode me ajudar? Qual é o saber que ela traz para a escola que contribui com a alfabetização das crianças? Ok, professora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Sandra Vanzuita a respeito aí da alfabetização e desse índice que Itajaí conquistou aí de selo de município livre de analfabetismo. É um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Sandra Vanzuita, que é a coordenadora técnica da Secretaria de Educação de Itajaí, doutoranda em Educação na Univale, também professora aqui do curso de Pedagogia da Univale. O nosso assunto hoje é sobre alfabetização. Itajaí acabou de receber o selo de município livre do analfabetismo, porque conquistou aí mais até de 96% de pessoas alfabetizadas na cidade. Professora, a gente conversou bastante sobre a alfabetização de crianças, né? Vimos a professora Maria Lúcia lá na sala de aula, na matéria que apresentamos no início. Como que se trabalha o docente e o professor para ser alfabetizador? A secretaria tem aí algo especial, um treinamento especial para alfabetizadores? Tem. Hoje existem duas coisas que a gente precisa considerar quando se pensa na formação para professores alfabetizadores. Uma delas é esse saber que o sujeito adquire ao longo da sua carreira. Então, o professor aprende a ser alfabetizador como? No desenvolvimento das suas atividades. É óbvio que o conhecimento didático do conteúdo, aquilo que ele sabe sobre as teorias, aquilo que ele sabe como as crianças aprendem a ler e escrever, sobre desenvolvimento e aprendizagem, isso é fundamental. A formação inicial dá essa condição para ele, esses primeiros fundamentos, que é o que a gente chama de fundamentos, para que ele possa exercer, iniciar no exercício da sua carreira, mas ao longo da sua vida ele desenvolve, ele também constrói um conhecimento, ele produz um conhecimento em alfabetização no momento da sua ação. Então ele constrói, como é que ele observa que uma criança aprende, como é que ela constrói um texto, que estratégia é mais adequada para determinada criança e não para outra. Isso são saberes que ele vai construindo ao longo da sua profissão.
Por isso é importante que nós tenhamos, por um determinado tempo, um professor na mesma turma. E o que em Itajaí a gente tem feito para isso? Nós temos estimulado as professoras que são efetivas a estarem nas classes de alfabetização, e no momento da contratação nós fizemos um concurso em que as professoras podem se inscrever. Então, se eu quero ser professor alfabetizador, eu me inscrevo para o concurso, no momento da contratação, trabalhar com classes de alfabetização. Isso garante. Outra coisa que nós fizemos esse ano foi prorrogar o contrato dessas professoras. Então, a lei nos permite que nós possamos prorrogar até 2 anos o contrato dessas professoras ainda no município. Então, elas não fizeram um novo concurso, não passaram por um novo processo seletivo, mas nós prorrogamos para que garantíssemos que elas ficassem com as turmas de alfabetização. Então, já é um grande passo, e esse ano nós estamos elaborando também um novo edital para o ano que vem, para que esse professor que é alfabetizador possa ficar na sua turma. No que diz respeito aos professores efetivos, nós temos uma formação intensa. O governo federal propôs ao município, né, a adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAIC. Então, dentro do PNAIC, que é esse programa para a alfabetização na idade certa, uma das ações é a formação. Então, nós temos uma formação de 360 horas, é quase como uma especialização. Além disso, os professores têm uma bolsa, eles ganham para estudar. Então, isso é um estímulo interessante, não basta só o sujeito ir lá à noite, buscar conhecimento, refletir sobre a sua prática, buscar novas estratégias. Mas o interessante é que o professor tem um estímulo financeiro para isso. E esse estímulo não é só porque ele está fora do seu horário de trabalho, mas também serve para ele adquirir materiais, comprar bons livros, investir na sua carreira comprando um tablet, um computador. Então, isso é importante também. Nós temos que aliar o saber da experiência, a formação, que precisa ser constante, mas também esse desejo do professor de melhorar a sua própria vida profissional. A tecnologia ajuda, professora? Hoje, Itajaí conta com computadores nas escolas. Recentemente receberam do MEC aí, os computadores multimídia, né? Isso ajuda também na construção e no incentivo à leitura, ao letramento? Sem dúvida. Hoje as crianças, né, nascem aí, já estão na internet, na maternidade, as crianças já saem na internet, os pais, quem está longe vê, você tem uma comunicação muito rápida, as crianças vivem nesse meio digital. E as nossas escolas, todas elas têm laboratórios de informática, um instrutor, nós temos um instrutor de informática no laboratório, que é aquele profissional que organiza esse espaço para as crianças, que busca estratégias diferenciadas para o professor, que planeja junto com ele, porque a nossa ideia não é ter um professor de informática, mas um sujeito que possa servir de apoio a estes profissionais para que eles busquem jogos, sites, vídeos, para que as crianças possam aprender melhor. Então, as nossas classes de alfabetização têm ido, sim, constantemente para os laboratórios de informática. Outra ação que nós temos na Secretaria, que é muito interessante, são os espaços de vivência em alfabetização. As crianças que apresentam alguma dificuldade no segundo e no terceiro ano, elas vêm no período contrário às aulas para ter um reforço com essas professoras que são alfabetizadoras, para que o professor possa atuar no espaço de vivência a critérios. Então, ele precisa ter mais de 5 anos em classes de alfabetização, ele precisa ser efetivo, ele precisa conhecer a escola, efetivo e lotado naquela escola. Então, esse professor muito experiente tem ajudado também as crianças que têm alguma dificuldade, porque a gente sabe que há ritmos diferentes, né? Nós temos turmas aí com 25, 30 crianças que não aprendem todas do mesmo jeito, na mesma hora. Então, esse apoio também tem ajudado de forma significativa no alcance desses resultados. Agora, a gente viu aí, né, o exemplo da terceira idade, né? Como que se faz para trazer a pessoa da terceira idade para que ela aprenda a ler, escrever? Como que se faz para trazer para a sala de aula?
É preciso um convencimento maior ainda. Isso é um sonho, né? Eu percebo, e na minha experiência aí de professora, eu também sou professora no estágio supervisionado na pedagogia, na educação de jovens e adultos. Então, as acadêmicas, quando vão para esses espaços onde há essas pessoas, esses adultos, né, lá com 70, mais experientes, né, como apareceu ali na reportagem, 72, 74 anos, há um encantamento dessas estagiárias porque é um sonho desse sujeito. Ler e escrever é libertar esse sujeito. A professora foi muito feliz na sua fala, né? É o sujeito que enxerga, mas não enxerga ao mesmo tempo. Ele vê, ele tem o seu campo visual perfeito, mas quando ele olha para esse mundo, letrado é como se ele estivesse num mundo que não é dele, num país estrangeiro, num país diferente. Então, isso encanta muito, tanto os professores quanto as estagiárias. Agora, manter essa turma também na sala de aula é difícil, porque é cansativo também. Ao mesmo tempo que eles têm essa motivação, é por adesão, eles vão porque eles têm esse desejo, mas também torna-se muito complexo porque as experiências vividas na escola não foram boas. Não sei se tu percebesse, aquela senhora disse, meu marido nunca deixou que eu estudasse. Então, esse mundo machista também, tu viu que a maioria são mulheres. Impede essa ida dessa mulher que era preparada antigamente para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Mulher não precisa estudar. Então, a gente ainda tem muito essa herança dessa sociedade machista de que lugar da mulher é na cozinha. E não é assim. Então, essas idosas têm procurado bastante. E uma das coisas que nós fizemos é isso, é levar elas no local onde elas estão. Porque esse idoso muitas vezes não sai da sua casa à noite para ir para uma escola, para lidar lá com adolescente, para estar junto. Porque na educação de jovens e adultos a gente tem os meninos lá de 16, 17 anos, mas tem os senhores e as senhoras de 70, de 60 anos. Então, conviver com essa diferença para esse idoso às vezes é difícil. Então, uma das nossas estratégias foi que a sala de aula fosse nesse centro de referência do idoso. Elas já vão para lá, elas fazem amizade, elas se divertem, elas veem outras coisas, elas saem juntas para outros lugares. Isso foi uma estratégia muito boa que incentiva bastante. E para o jovem complementar a educação, né, frequentando o EJA, se torna um benefício porque ele precisa na vida profissional. Para essas pessoas também se torna um benefício que, por exemplo, como a dona Lucia ali, né, que disse que agora está ganhando estrelinhas e tudo mais, ela falou antes na matéria que o livro agora é um companheiro para ela, né? Então, saber ler e escrever é muito importante também nessa idade, né? Sim. E depois precisa dessa autoestima. Eu me sinto melhor. Tu imagina o que é para um idoso, nós temos casos assim, estar num ponto de ônibus e aí ele bate na pessoa que está do lado e diz assim, será que dava para tu ler o que vem lá no ônibus porque eu estou sem óculos? E nem sempre a gente sabe que o problema é o óculos. É porque ele não sabe o que o ônibus que está vindo, ele não consegue ler para que bairro vai. Ele reconhece algumas letras às vezes, mas a gente tem casos de idosos que pegam o ônibus, descem em bairros completamente diferentes, se perdem porque não conseguem ler. Então isso é um limitador para o sujeito. Limita a vida desse cidadão. Ele é um cidadão ativo, ele participa da sociedade, mas ele tem uma limitação porque ele não consegue ler. Tu sabe o que é no momento da votação, tu ir numa mesa e ao invés de assinar, tu ter que botar o teu dedo com uma almofada, um carimbo, tu carimbar a tua digital em vez de assinar o teu nome, o que é para tua identidade. Num país já letrado, Num país letrado, tu é um dedo ou tu é uma pessoa, tu tem um nome. Então, isso é um limitador para esse sujeito e a autoestima dele fica muito baixa. Então, quando ela fala, eu tive muitos erros, mas agora eu ganho muita estrelinha. Ela fala isso com orgulho, com felicidade. Então, o saber também, ele, de certa forma, ele empodera o homem, ele empodera esse sujeito para que ele possa reivindicar coisas, ter autonomia, principalmente autonomia. Porque não saber ler e escrever também faz com que esse sujeito dependa muito do outro. E aí ele não é um sujeito autônomo.
Então, é uma das nossas preocupações hoje no município de Itajaí, é essa população que a gente não consegue trazer, que é a população acima dos 50, 40, 50 ali, que não quer mais ir para aquele espaço da sala de aula, de lidar com os adolescentes também, de ter aquele compromisso diário. Isso também, à medida que tu vai envelhecendo, vai baixando o teu hormônio, a tua motivação, a tua vitalidade. E isso para a gente é um complicador. É um desafio ainda para Itajaí atingir um índice maior na educação de jovens e adultos. Ok, professora, muito obrigado aí pela sua presença, pelas suas informações aqui no painel Univale. Realmente a gente precisa combater o analfabetismo e os índices são muito altos aqui, né? Zerar é quase impossível, mas não, é um sonho também, né, professora? Eu agradeço, é um prazer sempre vir falar. Alfabetização também é o meu tema de pesquisa e fiquem à vontade de chamar quando precisar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, professora. O painel Univale fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.